sou Tê e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Felicidade Peregrina. E está aberta oficialmente a temporada da Maratona Literária de Inverno 2023. Quer dizer, não está aberta oficialmente, na verdade, a maratona começa daqui 2 dias. Né? Hoje é quinta-feira, a maratona começa no sábado. E eu tô decidindo ainda como é que eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou gravar essa primeira semana, edito e posto, e aí eu gravo a segunda semana. Pelo menos essa é a minha ideia, basicamente, pra fazer isso aqui. Mas eu tô vindo aqui 2 dias antes pra mostrar a minha TBR, tá? Eu ia fazer um vídeo específico só pra isso, mas eu acabei desistindo, porque coisas e coisas, e também. E sim, eu estou gravando na cama, porque tá frio, então eu tô na minha cobertinha, e não é como se eu já não gravasse na cama antes, então, né? E eu tô aqui, inclusive, com o meu caderninho, porque eu fiz um caderninho especial pra isso, pra eu ir anotando os dias, porque essa maratona tem algumas atividades e tudo mais pra gente fazer. E aí eu coloquei aqui pra eu ir conquistando meus amuletos e tudo mais. E eu também tô inscrita na Maratona App, então vão ter alguns desafios pra você conseguir fragmentos e tudo mais, né? Tem um vídeo do Jeff explicando, e como isso aqui vai estar saindo, tipo, depois que a maratona tiver começado já, eu não vou explicar muita coisa aqui. Vão ter os desafios normais de, tipo, leituras pra você formar o seu TBR. Tem algumas atividades extras. E tenho as provas, que valem um amuleto já, né? E basicamente eu peguei algumas coisas, eu tenho aqui anotado. Eu tenho 6 livros, 6 livros nessa TBR. 4 deles são físicos e 2 são e-books. A cachorra tá louca. Enfim, o primeiro livro da maratona vai ser O Portão do Belisco, e ele tá aqui pra cumprir o desafio de continuar ou terminar uma série. Ele é o segundo livro da trilogia Terra Partida. O primeiro é A Quinta Estação, que obviamente eu já li, né, já que eu já tô no segundo. Inclusive, eu vou pegar esse livro como o primeiro livro da maratona mesmo, tá? Porque ele já tá em andamento, eu já comecei ele a ler, porque ele é uma leitura conjunta com um amigo meu, e eu já li metade dele. Então, basicamente, nessa maratona, eu só vou ler a outra metade. E aí eu vou fazer isso. E o resto dos livros, no aplicativo da Maratona App, tem como eu escolher ali, né? Pedir pra ele escolher um livro pra mim. E eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou pedir pra ele escolher qual o próximo livro eu vou ler. Enfim, continuando nos livros físicos, o outro livro que eu vou ler é um livro que eu ganhei esse ano, da minha amiga Iris. Ela me deu como presente de aniversário, que é O Garoto do Rickshaw, de Lao Shu. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei. Vou mostrar aqui pra vocês o livrinho. Eu tô meio longe hoje, né? E ele tá aqui pra cumprir o desafio Um Livro com Menos de 500 Avaliações. O próximo livro é O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Eu não sei pronunciar o nome dela, tá? E esse livro tá cumprindo o desafio de ler um calhamaço acima de 450 páginas. E ele tem belíssimas 540 páginas, então, né, tá aí. Inclusive, eu não lembrava que ele era um calhamacinho, né? Mas ele é um calhamacinho, então a gente vai ler ele nesse lugar. É um livro que eu já tava querendo ler há algum tempo. Eu li O Circo da Noite, da mesma autora, porque meu namorado já tinha lido e falou que eu precisava muito ler, ele me deu pra ler, eu gostei, e agora eu quero muito ler esse livro, que é O Mar Sem Estrelas, então vou ler ele pra esse aqui. E aí o outro livro físico que eu vou ler cumpre um desafio, que é um livro que com apenas uma palavra no título, excluindo artigos, ou uma, enfim. E eu escolhi O Exorcista, do William Peter Blatty, que é um livro que eu já li, na verdade, e esse livro não é meu, ele é do meu melhor amigo. E eu já li esse livro, e aí eu pedi ele pra reler, só que eu pedi ele pra reler, tipo, há uns 2 anos atrás e não reli até agora. Então eu vou reler esse livro aqui na maratona. E na verdade esse já é um dos meus livros favoritos, tá? Então eu só queria reler esse livro mesmo. E aí nós temos os livros que são e-books, né? Os livros digitais.
E um deles tá cumprindo um desafio, o outro é o cumprimento de uma prova mesmo. O que tá cumprindo um desafio é mitos e outras narrativas Kamayurá, que é do Pedro Agostinho. E esse é o livro que... Porque esse livro tá aqui pra cumprir o desafio de um livro que aborde uma cultura com a qual você não esteja familiarizado. E eu quis pegar um livro indígena. Mas depois, quando eu tava pesquisando melhor sobre esse livro, eu descobri que esse livro não foi escrito por uma pessoa indígena. Eu não quis tirar esse livro daqui, porque eu quero ler ele mesmo. Mas quero aí pegar um outro livro que tenha sido de fato escrito por uma pessoa indígena. Então, assim que eu conseguir minhas recompensas, eu vou encaixar um livro assim. E o outro cumpre uma prova, que é ler um livro no aplicativo do Esquilo. E eu vou ler Rumores da Cidade, do Lucas Rocha. Eu não sei nada sobre esse livro, mas eu vi lá, achei a capa muito bonitinha. Eu tô com ele ali há um tempo no Esquilo. Eu já tive uma conta no Esquilo há um ano, mais ou menos, então eu nem pude pegar o desafio extra, a atividade extra de criar uma conta no Esquilo, porque eu já fiz isso. Eu já tinha uma conta há um ano, mais ou menos. E esse livro tava lá, eu achei a capa muito bonitinha, tá ali há algum tempo já, e aí eu resolvi pegar ela pra ler. Pegar ele, né, o livro, pra ler. E esses são os livros que eu vou ler na maratona. Olá, hoje é o terceiro dia da maratona. Eu não gravei os 2 primeiros, mas eu li, tá? Eu peguei o Portão do Obelisco pra ler, como eu falei que esse é o meu primeiro livro mesmo. E aí, no sábado, eu li... Olha que bonitinho. Eu li da página 889 até a página 320. E ontem eu li até a página 345. Eu li um capítulo ontem só e 2 capítulos no sábado. E aí hoje eu vou ler um pouquinho. Eu vou meio que fazer o desafio de trocar o tempo de tela, só que não exatamente, porque hoje eu já gastei 1h45 no celular. 1h57, na verdade, no celular. Deitada na cama, enrolando pra levantar, e eu fiquei muito tempo ali, no tic-tac. E aí, eu vou, então, usar esse tempo que eu fiquei deitada ali pra ler. Então, eu vou ficar aqui 1h57 minutos, mais ou menos, 2 horas, praticamente, lendo Portão do Obelisco. Meu Deus. Eu terminei. Tá. Eu li às 1h e pouquinho, mas aí eu acabei lendo mais ou menos uma meia hora. Eu tirei o pente aqui, porque eu deixei contando. Porque eu precisava terminar. E eu terminei. Inclusive, já ganhei meu primeiro amuleto. Porque, né, já consegui 3 fragmentos. Eu não posso falar muita coisa, eu só digo que muita marcação. 3 dos meus potiches acabaram. Enfim. Mas, tipo, o azul já tava... Só tinha 3 mesmo dele, então ele não conta muito. Mas agora os 2 roxos foram todos aqui nesse livro, tá? E eu comecei a usar um rosinha também. Mas enfim, eu terminei. Eu não posso falar muito porque é continuação de uma série, né? Mas, caralho, muita coisa, muita informação. Continua maravilhoso. Eu ainda acho que gosto mais do primeiro livro, mas esse aqui foi intenso, Eu tô muito curiosa com o resto da série, com como isso vai acontecer e tudo mais. E aí eu pedi pro negocinho lá da Maratona App sortear um próximo livro pra mim. E ele sorteou Rumores da Cidade. Mas uma coisa que eu preciso fazer é gravar quando ele sorteia, porque tem um negocinho lá muito bonitinho que eu acho que seria interessante compartilhar. Mas primeira leitura da maratona feita. Olá! Eu vim aqui finalizar esse vlog. Sim, foi um vlog curtinho, porque eu quis fazer as 2 semanas separadas, né? E hoje já é o 7º dia da maratona, sexta-feira. Então, e na verdade, já é o 8º, porque já passou da meia-noite, então hoje é sábado já. E eu acabei não gravando bonitinho, mas no próximo eu vou tentar fazer os dias bonitinhos. Mas vamos lá, né? O que aconteceu durante essa semana. Primeiramente, eu comecei na segunda mesmo, Rumores da Cidade, e terminei na terça-feira. Foi muito tranquilo de ler,
sabe? A narrativa flui muito bem, é muito tranquilo de ler essa história. E eu gostei bastante dela, tá? Eu gostei bastante. Não é, tipo, 5 estrelas, favoritado, nem 4 estrelas, na verdade. Mas foi bem tranquilo. É que a gente acompanhar a história do André. Ele mora numa cidade pequena e bastante religiosa. E o pai dele é o prefeito desse lugar e tem época de reeleição. E ele tem todos os conflitos dele, porque ele é um menino gay, vivendo nessa cidade pequena, extremamente religiosa, sendo filho de um prefeito, onde todo mundo ali é meio fofoqueiro. Então, ele tem isso, tipo, ele não saiu do armário, exceto pra, tipo, 2 amigas dele. Tem toda essa questão. E com a reeleição do pai dele, tem toda a questão de, tipo, deles parecerem uma família perfeita. Então, ele tem toda essa pressão em cima dele. Ele também trabalha pro jornal da cidade, né? Ele é fotógrafo. E as coisas começam a acontecer, mais ou menos de fato, quando a mãe do André quer separar do pai dele, mas eles não podem demonstrar que estão se separando por conta da reeleição do pai dele. Então ela chama o tio do André pra morar, pra ficar um tempo na cidade, dizendo que ele, pra usar ele como desculpa, né, pra falar tipo, ó, que ele tá aqui, ele tá machucado, machucado não, tá se recuperando de uma cirurgia, e como ele e o cunhado, né, e o tio do André e o pai do André não se dão muito bem, a gente ficaria na casa que era dos avós do André, dos avós paternos do André, no caso. E vamos ficar todos ali e eu vou ficar lá cuidando dele. E ela então usa o tio do André como desculpa, né? Usa o irmão dela como desculpa pra não ficar morando na mesma casa que o cara e não virar tudo um negócio de tipo, se ele não cuida nem da esposa, que dirá vai cuidar da cidade, coisas assim, sabe? E o tio do André é um homem gay também. E o André daí descobrindo um pouco como se sentir em relação a tudo que tá acontecendo. Tem o tio dele como inspiração pra poder se abrir, pra poder se assumir e tudo mais. Então essa é uma história muito sobre homofobia, sobre corrupção e sobre bastante coisas assim, sabe, na verdade. É um livro YA, então é tipo, os personagens, eles têm, tipo, a maioria dos personagens tem ali por volta dos 17 anos, mais ou menos. O André, os amigos dele e tudo mais. E é bem gostosinho de ler esse livro. Fluiu super bem, sabe? A escrita do Lucas Rocha é muito tranquila. E também é interessante que no meio do livro tem algumas coisinhas, tipo, o jornal, que o André faz parte, então eles colocam tipo, como se fosse a notícia do jornal. A página do jornal, né, no caso. As conversas por texto, então tem essa intermídia, por assim dizer. E foi muito legal. Eu dei 3,5 estrelas pra ele. Porque não foi um livro, tipo, caramba, maravilhoso, incrível pra mim. Mas foi muito tranquilo de ler, foi uma leitura muito gostosinha. Então, valeu super a pena, eu tô bem feliz de ter lido. Terça, eu tentei ler um pouco de narrativas com Mayurá, só que eu não li muita coisa, foi bem assim. Eu li umas 10 páginas. Aí na quarta eu peguei o livro de novo pra ler, mas eu de novo não li muita coisa. E aí eu percebi que eu não ia andar com essa história. Porque apesar de eu ainda ter interesse nesse livro, eu queria estar lendo uma história escrita por um autor indígena. Então eu estava muito desanimada com o livro. E por isso eu não conseguia andar muito. Então eu resolvi literalmente trocar. Eu troquei assim, eu ignorei esse livro e troquei ele por Contos da Floresta de Yagaré. Não sei se é complexo. Yaman. Que eu achei no Scribd, né? Aí eu assinei meus 30 dias grátis lá no Scribd pra poder ler esse livro. E eu fiz essa troca. E aí eu li ele comecei a ler ele na quarta e terminei na quinta. E eu gostei bastante, eu gostei bastante. O livro, na verdade, são realmente vários contozinhos, são tipo contos e lendas, né? Uma coisa assim, que fazem parte do povo Maraguá, que é o povo que o Yagareyama faz parte, a etnia dele. E eu gostei bastante, as histórias são muito engraçadinhas algumas, outras são realmente quase não são assustadoras, mas você consegue ver a tensão que existe ali, né? E uma coisa muito legal é que na escrita você consegue perceber a oralidade da coisa. Não no sentido de
ter escrita literal, né? Tipo, literalmente tá escrito de uma forma oral, mas no sentido que você consegue ler e ter a sensação de que alguém ali contando pra você. Não é só uma história. Tipo, não é só a mesma sensação de ler um livro, né? Quando você lê um livro, você tá lendo a história ali, sendo contada, etc., mas você não tem realmente essa sensação de, tipo, alguém tá parado na sua frente e contando essa história, tipo, de uma forma oral, sabe? Você tem realmente. Alguém escreveu aquilo. No, Nesse livro, Contos da Floresta, tem um pouco dessa oralidade, sabe? Você sente que é como se fosse alguém falando pra você mesmo. Apesar de não ter as marcas de fala mesmo, né? Tipo, erros gramaticais nem nada do tipo, você ainda sente essa. Você ainda tem essa sensação de que alguém tá te contando a história. E aí foi isso, basicamente. Mas aí, como eu assinei o script, eu tô com meus 30 dias grátis lá, eu decidi que eu vou gastar esses meus 30 dias, eu vou tentar ler o que eu puder lá dentro. E aí, pra cumprir o desafio, um livro inspirado por mitologia, lenda, contos de fadas ou folclore, no script tem a canção de Aquiles, da Madeline Miller, em audiobook, e eu resolvi começar a escutar, porque eu percebi que eu tô um pouco com essa sensação de que eu não tô cumprindo o objetivo da maratona, no sentido de focar mais o meu tempo livre em ler, sabe? Eu sinto que eu não tô fazendo isso, eu não tô me esforçando pra ter mais, usar mais o meu tempo livre em leituras. Então isso tá me incomodando um pouco, porque não é como se eu não quisesse ler, eu só não tô fazendo isso. E ainda mais que eu tô de férias, eu tenho bastante tempo livre. E aí, só que no momento quando eu tava tendo essa sensação e eu tava querendo ler alguma coisa, eu precisava, tipo, arrumar a casa, fazer coisas assim. Então eu decidi pegar um audiobook, e aí eu peguei esse como pra cumprir um desafio mesmo, não é nem um resgate com recompensa nem nada. E até agora eu tô em 20% da leitura, tá? Do audiobook, no caso. E não tá nada demais, mas também não tá ruim. Tá sendo bem gostosinho de acompanhar essa história também, mas eu ainda não tenho muitas opiniões, porque eu só tenho 20%, né? Então, é isso. Eu vou terminar esse vlog por aqui, né? Porque, como eu falei, eu ia deixar separadinho as semanas mesmo, né? Então, esse é o vlog da primeira semana. E amanhã mesmo, no caso, hoje, lá pra mais tarde, né? Porque agora são, tipo, 1h da manhã. Eu vou atualizando vocês e no próximo vlog eu vou tentar fazer, tipo, os dias da semana bonitinho. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. E é isso, muito obrigada por terem assistido e até o próximo vlog.